Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o conto de terror Depois, que foi escrito pela Edith Wharton e está presente nessa coletânea aqui. Depois, 7 histórias de terror e horror. Então, vem comigo agora depois da abertura. Gente, hoje nós vamos conversar sobre essa história que se chama Depois, da Edith Wharton. Gente do céu, que história macabra, que história esquisita. Primeiro eu tenho que falar pra vocês aqui que essa história eu li nesse livro aqui. O livro se chama Depois, 7 histórias do horror e do terror, nessa edição bonitona aqui que saiu pela editora Record, lá no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Essa edição aqui foi organizada e traduzida pela Heloísa Seixas, e ela lançou mais outros 2 livros que fazem uma parte de uma trilogia, que são 3 obras de livros de terror, que são obras clássicas, que são obras renomadas e conhecidas pelo mundo por quem admira a literatura de terror. E esse livro aqui é uma coletânea muito legal, porque aqui ela reuniu então histórias tanto de horror quanto de terror. Ela faz um prefácio bem legal aqui, falando a diferença que existe então entre o horror e o terror. Que o terror é algo mais psicológico, que é algo mais sutil, que vai assustando o leitor aos poucos, que vai entrando na mente e tudo mais. Enquanto o horror é uma coisa mais gore, mais na cara mesmo, quando o monstro aparece com tudo, ou quando tem um susto muito grande, o horror é algo mais abrupto, enquanto o terror é algo mais voltado para o clima, uma coisa mais climática, mais atmosférica. E ela então faz uma seleção de 7 histórias bem legais que vão passeando entre o horror e o terror nessa coletânea aqui. E tá uma coletânea muito boa. E a história que eu escolhi então para falar para vocês é a história que dá título ao livro, que é Depois. Ela foi escrita então pela Edith Wharton. Edith Wharton é uma autora clássica que todo mundo conhece, é uma autora muito boa. Ela nasceu em 1862 e uma das grandes qualidades dela é que ela era tipo uma aprendiz do Henry James. Ou seja, ela fazia suas histórias explicando bastante, descrevendo muito bem, colocando as qualidades, adjetivos. Ela fazia histórias espetaculares nesse campo da descrição, nesse campo da detalhação das histórias dela. E ela fazia muitas histórias, romances tórridos, aquele tipo de coisa. E às vezes ela arriscava escrever uma ou outra historinha de terror, uma historinha mais macabra, ao mesmo molde então do Henry James. E ela escreveu essa história aqui. Gente, que história macabra, que história estranha essa daqui. A gente tem o seguinte então. A história segue todos os moldes de uma boa história de casa mal assombrada clássica, sabe? A gente tem então um casarão gigante, esquisito e afastado da sociedade. A gente tem então criados que moram nessa casa que não falam muito. A gente tem a presença de uma assombração, de um fantasma que está por ali à espreita. A gente tem um mistério muito grande que acontece aqui. E a gente tem um final arrebatador, um final surpreendente. Nós vamos ter então esse casal que eles estão comprando sua primeira casa. Eles vão comprar essa casa, mas eles fazem uma exigência. A casa tem que ser uma casa antiga, uma casa clássica, e a casa tem que ter um fantasma. Porque eu não sei se é uma piada, se é um interesse dos dois, mas no começo do conto eles escrevem que a casa tem que ter um fantasma, porque uma mansão vitoriana no meio do nada não é uma mansão vitoriana sem um fantasma. Eles querem porque querem um fantasma. Então a corretora de imóveis deles, que se eu não me engano é prima de um deles, ela vai mostrando diversas casas para eles até que eles encontram essa casa, que é mais uma daquelas casas que tem nome próprio. Essa casa fica no meio do nada, numa ilha. E essa ilha, próximo à ilha, tem apenas um pequeno vilarejo, bem pequenininho, caindo aos pedaços. Poucas pessoas moram lá. As pessoas que moram lá são bem supersticiosas. É aquela coisa totalmente clichê, mas que define o clássico. O clichê é algo que eu gosto muito, em especial em histórias de terror. Eu acho que vocês devem gostar também, em especial esse tipo de clichê, né? Que é o vilarejozinho sinistro, que poucas pessoas moram, que todo mundo tem medo e tudo mais. Aí eles então resolvem comprar essa casa. Vamos lá, vamos morar nessa casa. Eles se mudam para lá então e a casa é muito bonita, é um casarão gigante, ela tem jardins imensos, ela fica de frente para uma colina e essa colina sobe, é um monte que eles falam. E esse monte sobe lá para cima e tem uma visão incrível lá de cima e tudo mais.
E a casa tem todos os estilos góticos, sabe? É uma casa escura, é uma casa muito grande, é uma casa com pisos de madeira, é uma casa que tem móveis muito antigos. Eles ficam fascinados na casa, até eu ficaria. Eles vão, se mudam para essa casa, só que coisas esquisitas começam a acontecer, como é de praxe em uma história de terror de casa mal assombrada. Mas o legal aqui é que essas coisas que acontecem são extremamente sutis. É coisa muito pequenininha que o que vai dar toda a graça se liga totalmente com o nome do conto, que é Depois. Ou seja, a corretora de imóveis conta para eles: essa casa tem sim um fantasma, esse fantasma já está lá há muito tempo, mas todo mundo que morou lá só foi descobrir que viu esse fantasma depois de muito tempo. Aí eles ficam encavivados com aquilo. Como assim depois de muito tempo? Como assim? Você vê um fantasma e você não sabe que ele é fantasma? Você só vai saber depois. E eles ficam encavivados com isso. Então, ao mudarem-se para casa, coisas estranhas e pequenas começam a acontecer, e essas coisas vão levando cada vez mais ao desfecho. E, nossa gente, acontece então que o marido da esposa, a esposa aqui no caso, ela é a protagonista da história, o conto é narrado pelo ponto de vista dela, embora não seja em primeira pessoa. O marido dela desaparece em circunstâncias misteriosas. E ela então resolve pesquisar e tentar descobrir o que aconteceu com ele, onde é que ele foi parar, quem que levou ele, porque ele foi visto saindo em companhia de um homem muito misterioso que ninguém sabe informar quem que era. E eu paro de contar a história por aqui. Gente, que história legal, que história divertida de se ler, que história climática, tem uma atmosfera muito gostosa. É aquela história que vai agradar com certeza todo mundo que é fã do horror gótico, do horror clássico e de histórias de casa mal assombrada. Gente, é muito divertida a história. A Edith Wharton, ela realmente escreve extremamente bem. Ela tem mesmo o estilo do Henry James, sabe? Eu fui lendo esse conto, é um conto maiorzinho, é quase uma novela. Nessa minha edição aqui ele tem 51 páginas. E eu fui lendo essa história e eu fui ficando cada vez mais interessado na história. Eu fui ficando, sabe, agarrado nas páginas. E ela tem o estilo do Henry James total na maneira de escrita dela, na narrativa dela. É aquele mesmo... a mesma condução, a mesma apresentação de cenário, a mesmo desenvolvimento de personagens, é do mesmo jeito. E não é que é uma cópia, gente, é um autor que inspirou demais ela, mas nossa, é uma delícia de se ler, é muito bom. A história tem um final incrível, eu fiquei, nossa, mas fez todo sentido com esse título Depois. Realmente só depois que você vai saber que você viu um fantasma. E olha, gente, é uma história nota 10, viu? É um conto incrível, mais um conto clássico que eu venho trazer aqui pra vocês que é bom demais. Então, gente, eu separei aqui mais um livro, mais uma história pra gente estar conversando amanhã. O livro em questão, então, é esse daqui, Visões da Noite, Histórias de Terror Sarcástico, do Ambrose Bierce. Olha que capa maravilhosa. Capa incrível, né? E essa capa bonitona aqui também é mais um livro daquela série que a Heloísa Seixas organizou e traduziu, então, que é dessa série que a editora Record lançou. Aqui são, então, só contos do Ambrose Bierce. Vai ser a primeira vez que eu leio uma história do Ambrose Bierce, eu nunca li nada, e a história em questão que eu separei aqui é Os Olhos da Pantera. E eu estou muito curioso para ler essa história, porque tem um filme lá da década de 30 que se chama Os Olhos da Pantera, e aquele filme é muito bom, e eu estou curioso, será que é o mesmo filme? Será que o conto inspirou o filme? Eu já tinha visto algumas coisas aí falando que esse conto tem leves inspirações do filme, não é história real, não é história daqui mesmo, mas tem poucas coisas que saíram do conto que foram para o filme. Então, vamos ir voltando aqui, pessoal. Então, o que vocês que leram a história acharam depois da Edith Wharton? Gente, eu adorei. Nossa, vocês sabem que eu tenho uma quedinha, um fraco aqui por histórias de horror clássicas, em especial essas que lidam então com o horror gótico. Então é muito bom, eu gosto demais. E eu tô curioso para saber a opinião de vocês. Essa história depois, ela é fácil de se encontrar em qualquer coletânea. Muitas coletâneas que eu tenho aqui de terror tem essa história da Edith Wharton depois. Eu gostei muito dela. E eu quero saber de vocês, então comenta aqui nos comentários aqui embaixo, o que vocês acharam, me conta tudo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Como eu disse, convido todo mundo amanhã para vir conversar comigo sobre a história Os Olhos da Pantera, do Ambrose Bierce. E se você gostou do vídeo, deixa o dedão pra cima aí, e até o nosso próximo vídeo amanhã. Tchau, tchau!